Olá, queridos alunos do Enem. Vamos à resolução de mais essa questão sobre média aritmética, quando a gente considera também projeção. Vamos ler o enunciado. Essa questão caiu no Enem 2021. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade, da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Vamos ver esse quadro. O ano de 1990, 219 mil médicos, população brasileira em milhar, 147 mil. No caso, como está em milhar, seria 147 milhões. No ano 2000, aqui também a quantidade de média da população brasileira, e aí 2010. Muito bem. Agora vamos aqui prestar bem atenção no enunciado. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020, tá? Então a gente quer fazer uma previsão para 2020 aqui. A variação será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010, tá? Tanto para o número de médicos como para da população brasileira. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria de... Bom, então aqui tem que prestar muita atenção nesse parágrafo, na interpretação. Ele fala que a variação de 2010 para 2020 será a média da variação de 90 para 2000 e 2000 para 2010. Então, a gente tem que calcular, que eu fiz uma tabela, tá? Variação de médicos, depois a variação da população. Variação de médicos, então, de 90 para 2000, então a gente vai fazer 292 menos 219, que dá 73 mil. Agora vamos fazer a variação de médicos de 2000 para 2010. 365 menos 292, que também dá 73 mil. Agora nós vamos fazer a média das duas variações. A média seria 73 mil mais 73 mil dividido por 2, porque média é a soma dos valores dividido pela quantidade. Aqui, no caso, dá o próprio 73 mil, certo? Bom, então, para 2020, nós vamos pegar o valor de 2010 mais 73 mil, certo? 2010 era 365 mil, mais... precisa somar aqui, certo? Que deu 438 mil. 438 mil. Vamos guardar. Então, esse aqui é a previsão de número de médicos para 2020. Então, se aqui, por exemplo, você achou a média, tem que lembrar de somar o último valor de 2010 para 2020. Você soma 73 mil, dá 438 mil, certo? É como se aqui fosse 400, né? Poderia colocar aqui. Vamos agora ver a variação da população. Então, de 90 para 2000, vamos fazer 170 menos 147.
que dá 23 mil. Agora, de 2000 para 2010, vamos fazer a diferença, 191 menos 170. Então, o mesmo raciocínio, achar as variações, para depois calcular a média das variações. Certo? Que deu 21 mil. Média entre 23 e 21, inclusive dá para fazer de cabeça, né? Qual é a média? Quem está no meio? É o 22 mil. Ou então, vamos fazer a média, 23 mil mais 21 mil. Média tem que dividir pela quantidade de valor, que são 2. Então, aqui vai dar 22 mil. Então, agora, para saber quanto vai ser em 2020 a variação da a população brasileira, né? Aqui a população será o valor de 2010, que é 191, mais a média que deu 22 mil, certo? 191 mais 22 mil dá 213 mil. Ah, tá. Então, esse aqui é o valor de 2020. Então, aqui eu colocaria, né, 213 mil. Muito bem. Vamos agora à pergunta do problema. Então, aqui, ó, ele fala, ó, com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos, por em matemática é divisão, por 1.000 habitantes no ano de 2020. E aí pede o número com 2 casas na parte decimal mais próximo do número de médicos. Qual que é o número de médicos? Então, vai ser número de médicos por, em matemática, por é divisão, né? Por 1.000 habitantes. Certo? Então, vai ficar, número de médicos é 438 por 1.000 habitantes. Habitantes é 213 mil. Ok? Dá pra gente simplificar aqui esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Basta fazer agora, então, 438, vou fazer aqui, tá? 438 dividido por 213. Então, aqui é 2, né? 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2, 4. Sobrou 12. Vamos continuar a conta, vírgula, coloca um zero aqui. Ainda não dá para dividir, então, para pôr o próximo zero, eu preciso colocar um zero aqui. Ok? Aqui dá 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 2, 10. Sobrou 135. Vamos continuar a conta. Aqui, coloco um zero e aqui dá 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 6 vezes 2, 12. 2, 8 para 15, 7. Sobrou 72. Por que eu fui uma casa a mais se ele pediu 2 casas? Para ver o arredondamento, que deu 2,056. Isso aqui, para 2 casas decimais, eu corto aqui. Veja, o próximo é maior que 5, então aqui sobe esse número, né? Se fosse 5 ou abaixo, a gente iria conservar. Então, aqui, arredondou para 2,06, procura a alternativa D de dado, ok? Bom, essa questão eu queria comentar, qual a dificuldade da questão? Bom, se você for pensar, usou uma única fórmula, que é a fórmula de média aritmética. É simples, somar 2 valores e dividir por 2. Então, qual é a dificuldade da questão? É o enunciado, a interpretação da questão, interpretação de texto, né? Então, se você seguir aqui direitinho o que ele explica, né? Como que é através da média das variações, para você achar a variação para 2020, então você acertaria. Então, é uma questão de ler
aqui, principalmente esse parágrafo com muita calma e seguir as instruções da questão. Ok? Pessoal, qualquer dúvida estou à disposição. Até o próximo vídeo.